Vamos começar então com notícia quentinha. O último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou estatísticas nesta quinta-feira, apontou um crescimento preocupante na violência contra a mulher no ano passado. As ameaças aumentaram 16,5%, atingindo quase 779 mil casos. O stalking cresceu quase 35%, com mais de 77 mil registros. Os feminicídios tiveram leve alta, com 1.467 vítimas, a maioria mulheres negras e jovens. Mais da metade dos crimes ocorreu em casa, com parceiros íntimos conhecidos como principais agressores. Foram concedidas mais de 540 mil medidas protetivas e o número 190 foi acionado quase 850 mil vezes para denúncias de violência doméstica. E olha só esses dados. Os casos de estupro passaram por um aumento de 6,5% no ano passado, chegando a quase 84 mil ocorrências. E esse índice é o maior desde 2011. E olha só, a cada 6 minutos, uma pessoa é estuprada no país, com meninas negras de até 13 anos entre as principais vítimas. E além dos estupros, o país viu crescimento também na violência contra crianças. Casos de racismo e assassinatos de pessoas LGBT+, indicando um agravamento generalizado da violência. Vou começar agora esse debate com a Laura, pode ser, Laura? Claro. Vamos inaugurar com a Laura, advogada, para trazer esse olhar jurídico para essa discussão. Quando a gente olha, Laura, os dados gerais do Anuário de Violência, de Segurança Pública, dados divulgados nesta quinta-feira, nós tivemos um recuo nos índices de violência de 3,4%. Mas a chave da questão é essa que nós mostramos agora. Violência contra mulheres, minorias, mulheres negras, jovens negras, pessoas LGBT+, isso continua preocupando e o crescimento da violência nesses grupos segue assustando. O que poderia explicar isso? Bom, primeiro eu quero agradecer estar aqui nessa bancada maravilhosa com mulheres poderosíssimas, é uma honra enorme participar. E, bom, eu acho que o que acontece hoje é que está refletindo ainda a nossa sociedade, a sociedade que vivemos. Trouxemos na semana passada aqui no Linha de Frente, que eu participei, um estudo feito pela OAB que 80% dos crimes digitais são cometidos também contra mulheres. Eu que trabalho com a área digital bastante... Isso eu digo que é só mais um reflexo que utilizam para esse tipo de discriminação. Então, não são só mulheres, LGBTQIA+, questões raciais também são muito fortes e é um reflexo social. Foi falado aqui do stalking, então o stalking ainda eu vou repetir mais uma vez. Os crimes digitais, 80% são contra mulheres. Então, estamos aqui falando de stalking, estamos aqui falando de revenge porn, estamos aqui falando de nude fake. Então, é um contexto que mostra como a sociedade ainda está e como a gente ainda precisa evoluir. Pensar que estamos, em 2024, ainda debatendo o aumento desse tipo de questão é muito alarmante, de fato, né? Queria que você explicasse pra gente. Você destacou algumas modalidades: stalking, revenge porn. O que seria o revenge porn? O revenge porn é aquele conhecido como divulgar imagens da pessoa nua na internet, poder pedir uma questão financeira em troca para não divulgar. Mas o revenge porn é muito forte, normalmente relacionamento. Acabou o relacionamento, a pessoa vai e posta um nude, e ainda não estamos falando de nude fake aqui, como umas deepfakes. Estamos falando de fato, a pessoa ir ali e colocar nas redes sociais fotos de pessoas nuas. E normalmente o revenge porn, como eu disse, a maior parte acontece com mulheres. Então, ainda, isso é um caso muito real. E o stalking também, que foi dito aqui, sim, que é, de fato, a perseguição da pessoa utilizando as mídias sociais. E acontece muito. Quem nunca sofreu um stalking aqui, sim, sim. Ainda mais pessoas públicas e em redes sociais hoje, isso é muito propício. Eu já deixo aqui uma dica de segurança para todas as mulheres, inclusive. Não postem localização em tempo real. Cuidado com todas as fotos que você posta o que mostra no seu ambiente sobre você, o que aquilo está te passando de informação. Já trabalhei em um caso em que um homem, na verdade, ficou olhando o Instagram da mãe de uma amiguinha, da menina que ele queria ali, enfim, realizar o ato. E ele ficou uma semana olhando tudo que ela fazia.
Então, assim, check-in no inglês, check-in na natação, check-in no judô, no balé, e foi acompanhando com a pipoca ali assistindo. Todas as informações disponíveis. Todas as informações, né? Que nós mesmos estamos colocando ali para sofrer esse tipo de retaliação. Ele simplesmente foi ali depois de um tempo e sequestrou a menina, porque ele já tinha todo o schedule da menina. Então, tomem muito cuidado, e principalmente você, mulher, deixo aqui esse registro para também no mundo digital, que está mostrando que, infelizmente, também é uma forma de trazer essa diferença de gênero para todas nós. Deise, todas as violências contra mulheres cresceram no Brasil, segundo o resultado desse anuário. De estupro, o caso de estupro que nós destacamos aqui, o crescimento foi de 6,5%. Casos de importunação sexual cresceram quase 50%, 48%. Por quê? Faltam políticas públicas para mulheres, voltadas para mulheres? Segurança pública para a mulher é vulnerável tanto quanto as mulheres? Lívia, esses dados eles mostram para a gente que a cada 6 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Esses dados são realmente alarmantes. Eu lembro de uma frase da Hannah Arendt que eu acho que acaba resumindo muito bem essa história toda, né? Que ela fala assim, que o homem tem uma relação tranquila com o seu corpo, a mulher tem útero. E aí, a partir daí, começam todos os nossos problemas. E é isso. Né? Eu fico pensando, quando eu leio essas notícias, eu fico pensando, ainda tem os casos de subnotificação, né? Aqueles casos que que não chegam até as delegacias, que não são registrados, né? Se a gente continuar com esses casos registrados, são em torno de 425 mil mulheres estupradas por ano. Né? 425 mil mulheres estupradas por ano. Isso é um número alarmante. E aí o Congresso Nacional, nesse momento, agora que a gente tem esses dados tão concretos que a gente nunca teve antes, né? O Congresso deveria trabalhar para construir políticas públicas que evitem esse tipo de coisa, né? E não ficar discutindo recesso, emenda parlamentar, emenda PIX, né? Porque eu nunca vou esquecer, eu estava aqui no Linha de Frente um dia, eu acho que foi o Dia Internacional da Mulher, não lembro se foi desse ano ou do ano passado, que eu fiquei com isso engasgado na garganta, que teve um anúncio da ministra Simone Tebet falando que os salários entre homens e mulheres seriam equiparados. Esse anúncio foi feito no Dia da Mulher. E aí a gente discutiu aqui na mesa e eu lembro que alguns colegas ficaram muito empolgados, poxa, a coisa vai ficar igualitária. Na hora eu pensei, assim, não vai, é um anúncio do Dia da Mulher, porque qualquer política pública ou qualquer política relacionada à mulher, ela só serve justamente para dar mídia, para chamar atenção, mas depois ela é esquecida. Tanto é que todos os números aumentaram. Então, de novo, a gente está num ano de eleição municipal. Quando for votar em vereador, prefeito, tomem cuidado com isso, principalmente as mulheres. É a maioria do eleitorado brasileiro. Não é possível que as políticas sejam feitas ainda somente para homens. Sabe o que às vezes me deixa quase, Maria, entendendo por que a gente tem um cenário como esse? Quando você olha até os comentários aqui do programa, e não só aqui do programa, você vai nas redes sociais... Incomoda muita gente reunir só mulheres para falar de pautas que são voltadas para mulheres. Porque é mimimi, é lacração. Isso mostra por que a gente está nessa situação. Sim, é uma violência estrutural, já cultural, estrutural, que faz parte de como o cidadão brasileiro pensa. Eu estava aqui pensando e refletindo na questão dos dados que vocês mencionaram, e eu estava pensando que o fato da violência doméstica acontecer justamente é por conta do parceiro, né? Justamente, a maioria dos casos ocorre por conta do parceiro, é por conta do parceiro pensar, olhar na mulher como uma posse. Ela é posse, ele pode muito bem usufruir do corpo como ele quer, como a Deise mencionou, parafraseou a Hannah Arendt, e incomoda muito a emancipação feminina ainda na sociedade brasileira, porque temos essa estrutura que infelizmente ainda enxerga a mulher inferior em alguns aspectos da sociedade. Nós sabemos que para a mulher conseguir deter uma conta bancária, poder votar, foi bem depois dos homens já terem esses direitos há anos. Então, toda essa história, toda essa perspectiva histórica afeta em como a sociedade enxerga essa mulher, principalmente no Brasil e na América Latina. E isso que você falou do programa é interessante mesmo. A gente estava justamente comentando que isso pode incomodar algumas pessoas. E os comentários que a gente ouve, mas estamos aí firme e forte, não só para falar desse assunto, como de outros assuntos muito importantes para a sociedade brasileira.
Gurias. Ótimo. Fique à vontade. Adoro esse gurias. Só para dar um complemento aqui, a bancada feminina do Congresso Nacional, ela conseguiu, depois de muita luta, colocar um banheiro no Senado em 2016. Eu saí do Congresso Nacional em 2012, ainda não tinha banheiro feminino no Senado. Isso é verdade. Sério? 2016. Não sabia disso. Foi uma vitória da bancada feminina. Não, fora que a representação. Você falou aqui que a maioria do eleitorado é feminino no Brasil, a maioria da população é feminina no Brasil, somos maiores em números, e em termos comparativos e em termos de percentagem, nas câmaras, tanto estadual como municipais, a média de participação feminina é 12%. Ou seja, maioria no eleitorado, minoria na representação política, maiores vítimas de violência política também. A gente sabe que violência política é um assunto muito contemporâneo, né? Vimos recentemente. E as mulheres são as que mais sofrem ameaças de estupro, intimidação à vida. Então, assim, até quando, sabe? Políticas públicas estão sendo feitas. A Lei Maria da Penha tem o quê? Apenas não chega a ter nem 20 anos. Então, é um assunto muito novo. Então, é normal que a sociedade ainda patine. É preciso educar e debater mais e mais e mais. E trazer o debate para mesas não só de mulheres, convidar os homens para os debates também. Exatamente. Sim. E nós vamos continuar falando sobre pautas, sim, que forem importantes para nós mulheres. O programa de quinta tem esse propósito, inclusive. Agora, Amanda, a gente tem baixa representatividade no Congresso Nacional, estávamos falando sobre isso, na Justiça também, no Poder Judiciário, no Poder Executivo também, embora haja tanta promoção de que vamos aumentar a participação feminina, vamos ter mais ministras, mais secretárias, na prática avançamos muito pouco nessa pauta. E eu quero lembrar uma notícia que nós destacamos, não sei se aqui no Linha, mas pelo menos o Jornal da Manhã foi destaque, que foi o afastamento cautelar de um desembargador, vou ler o nome dele aqui, Luiz César de Paula Espíndola, do TJ do Paraná, que chegou a dizer que as mulheres estão loucas atrás dos homens e que elas é que estão assediando os homens. A gente fica numa situação vulnerável, porque a gente precisa dessas pessoas que estejam nesses espaços de poder para nos defender, para criar políticas públicas, para fazer justiça. Não vou nem dizer defender, para fazer justiça. Mas a justiça muitas vezes não é feita e ainda somos ridicularizadas. É preciso mudar essa realidade? Como fazer com que mais mulheres ocupem esses espaços? Eu acho que o despertar do interesse das mulheres para a política, ela de fato vem aumentando, mas ainda está muito aquém. E aí cabe a gente, nós como mulheres, se perguntar o que está acontecendo. Nós temos um problema de base estrutural. E aí se você parar para pensar que a mulher hoje ainda ela tem que trabalhar fora, cuidar das crianças, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. São tantas coisas que nós temos que nos preocupar. E além de tudo isso, a questão da insegurança. Nós estamos debatendo muito sobre a insegurança que nós temos como mulheres. Eu acho que, resumindo tudo isso, além da questão estrutural, é a impunidade. No final das contas, a insegurança que nós temos, o excesso de funções que acabam nos sobrecarregando. Será que tudo isso não contribui para o desinteresse, se é assim que a gente pode chamar, da mulher ser de fato representada politicamente? Fica aí uma pergunta. Se eu puder acrescentar, por favor, Laura, um comentário nesse caso que aconteceu, é um caso gravíssimo do TJ do Paraná, que esse desembargador, olha a gravidade do caso, que mostra o estado que a sociedade está hoje, por isso que estamos aqui discutindo, gostem vocês ou não, né? Precisamos discutir. Uma criança, pelo ECA aqui, de 12 anos, foi denunciar que ele estava sofrendo abusos sexuais. E este foi o caso de um professor, salvo engano, de educação física. Não tenho certeza. Me lembro também. Mas é um professor, ela foi denunciar e ela foi recebida, veja, pelo Poder Judiciário, dessa forma, dizendo justamente que as mulheres hoje estão loucas atrás dos homens. Então, o que podemos nós dizer para um caso desse, né? A fala do desembargador, ela ressoa, né? É algo, assim, inacreditável. É inacreditável. E eu quero deixar aqui só uma
Uma dica para todos, inclusive o próprio CNJ já atuou nesse caso, o ministro Luiz Felipe Salomão deu uma entrevista na semana passada dizendo que eles estão avaliando o caso. Ele não falou sobre o caso em específico porque ainda está em julgamento, mas ele trouxe um dado muito importante, que além deles estarem atuando e além do caso ser grave, ele considera grave, existe hoje um canal de denúncia no CNJ que... Esse canal é para violência contra a mulher, que se você sofrer violência em qualquer tipo, ou no judiciário, eles também embarcam o extrajudicial, você pode realizar essa denúncia. O número já é bem alto, eu não vou dar um número específico, eu não tenho certeza para não trazer informação errada, mas existe esse canal no CNJ para denunciar esse tipo de agressão que você possa sofrer no judiciário. E já receberam inúmeras, desde quando entrou... Esse canal foi ativo no ano passado, salvo engano. Então, assim, é muito importante que nós realizemos essas denúncias, porque estamos aqui falando do aumento do caso de estupros e tudo mais. Só que quantas pessoas não denunciam? É o que a Deise está falando. Imagina, a notificação é assustadora. E mais do que denunciar, qual o destino dessa mulher? Sim, exato. Ela vai até a delegacia, ela denuncia e volta para onde? Ela volta para o local onde ela é abusada. Está sofrendo abuso. Então, é necessário, de fato, criar políticas públicas muito mais rigorosas. Sim. E também olhar para aquela mulher, pelo menos até que a situação se resolva, né? Até que a polícia, de fato, tome as ações para aquele parceiro, protetiva para aquela mulher. E tem que ir muito além, Deise, da segurança pública, medidas voltadas para a segurança pública. A mulher que tem uma condição social, que está empregada, que tem condição de pagar um aluguel para abrigar os filhos num lugar minimamente confortável, que tem condições de alimentar o filho, ela não vai pensar em voltar para casa porque ela não precisa do mínimo para ela sobreviver. E muitas vezes ela volta porque ela não tem nem para onde ir. Qual a realidade? Quantas mulheres hoje no Brasil passam por isso? Exato. Então, qual é o número disso? É alarmante. Hoje, eu diria, sem olhar o estudo, que são poucas. Sim. Desse número, aumento de número de estupro, que são poucas. As que não têm um temor reverencial ali com o marido ou com a pessoa em questão, não tem um medo de denunciar e saber que ela vai voltar para casa e vai passar por aquilo. Ela não tem como se abrigar em outro lugar. Então, é muito maior do que só uma política social, né? Estamos caminhando para avançar nessas políticas, pelo menos, ou nem estamos no caminho disso, Deise? Não, a gente está indo no caminho contrário. Até que aumentou, né? Fica muito difícil, assim, quando a gente fala... As minhas colegas estavam falando aqui do caso da política, né? Mas até quando a gente fala na política, a baixa representatividade feminina na política, e aí eu posso falar isso com o maior conhecimento de causa possível, porque eu fiquei 10 anos em Brasília, trabalho a vida inteira com política, é um ambiente masculino, né? Quantas vezes você se sentiu exposta, vulnerabilizada pelo fato de ser mulher? Toda semana. Toda semana acontecia alguma coisa. Mas ela é mulher. Era toda semana, assim. O meio político, ele é muito machista. Quando esses meios, eles são lugares políticos em si, né? Não ambientes corporativos. Eu estou falando do meio político porque eu trabalhei nesse meio, mas eles são, na sua maioria, não todos, obviamente, mas eles são ambientes machistas. E aí eu vou dar um exemplo, para não ficar falando do meu caso aqui, mas a gente tem que falar de uma maioria, né? O que acontece quando a gente vê a representatividade feminina na política, né? O número é baixo, por quê? Porque é um ambiente masculino hostil. Quando a gente vê essas mulheres representadas, normalmente os trabalhos que elas pegam, ou os projetos de lei, e aí eu estou falando especificamente do que eu vi e analisei em Brasília, e tem alguns estudos da ciência política que confirmam esses dados, as mulheres normalmente elas pegam cargos que, se vocês repararem, são uma extensão da casa. Então, é a comissão de educação, nada contra, pelo amor de Deus, estudei minha vida inteira, né? Educação, mas é a comissão de educação, é a comissão de assistência social, o ministério, ela pega um ministério que não sejam os principais, o Casa Civil, o planejamento. Quando elas estão nesses cargos, elas ficam em segundo ou terceiro plano. A gente tem um exemplo muito claro do que aconteceu agora nesse governo recente, né? As primeiras trocas que foram feitas nos ministérios, elas foram as trocas das mulheres. E então, o STF, né? O STF predominantemente masculino, a política é masculina, né? E se a gente for olhar a representação feminina no Congresso Nacional, desde a abertura democrática para cá, ela vem diminuindo. Aquelas que resistem, na sua grande maioria, e são estudos, elas resistem porque existe um histórico familiar.
Então, ou os pais ou os avós eram da política e acabam colocando os filhos e os netos. Por isso que a renovação no Congresso ela não é muito grande. E quando a gente fala da última renovação, que foi de 68%, quando você vai olhar ali, a maior parte é justamente familiar. Então, a renovação ela é muito entre aspas. Não existe essa representatividade. Quando ela existe, ela é uma extensão da casa. Aí fica muito difícil, né? A mulher não consegue ter o destaque necessário, porque sempre vão ver ela como aquela que cuida e não como aquela capaz de tomar uma decisão.